Este é mais uma dose regenerativa ao podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E hoje, a nossa missão neste mergulho profundo é desbravar um cenário que mudou completamente as regras do jogo. Com certeza, mudou tudo. Pois é, a gente vai analisar o panorama global de créditos de carbono e finanças climáticas agora em 2026, logo após aqueles eventos históricos da COP30, lá em Belém do Pará. Para quem acompanha o mercado de perto, olha, nós passamos por uma transição que foi brutal. Foi uma virada de chave absoluta, né? Exato. Se a gente pudesse usar uma analogia para ilustrar o que está acontecendo agora, é como se o mercado climático global tivesse passado daquela fase das promessas de ano novo, sabe? Isso é bem. Aquela coisa de, vou entrar em forma, vou comer melhor. Às 5 da manhã, com um treinador extremamente exigente que pesa sua comida e anota cada caloria que você gasta. Uma excelente analogia. Sai de cena aquela diplomacia suave, cheia de promessas para o futuro e entra a era da implementação estrita, do rigor financeiro absoluto. Essa imagem do treinador exigente captura perfeitamente o momento que a gente está vivendo. A fase de apenas traçar metas vagas para 2050 ficou no passado. O que a gente está observando agora, ao mergulhar nessa vasta documentação pós-COP30, é que as decisões não são mais lidas apenas pelas lentes ecológicas. Não mesmo. Elas ditam, na prática, a sobrevivência imediata de indústrias inteiras e redesenham a geopolítica do comércio global. Diante da urgência e da necessidade ambiental que o planeta enfrenta hoje, a conformidade não é mais tipo uma opção de marketing bonitinha para colocar num relatório anual da empresa. Vira uma questão de sobrevivência contábil, né? Exatamente. É uma exigência contábil, alfandegária e estrutural. O capital agora flui única e exclusivamente para onde há integridade metodológica comprovada. Sem isso, a torneira fecha. Ok, vamos desvendar isso então. Vamos começar pelo chamado Pacote de Belém, que foi aquele acordo unânime firmado por 195 partes. Muito se fala sobre a operacionalização do artigo 6 do Acordo de Paris, que, era um debate que se arrastava por anos a fio lá nos corredores da ONU. O que exatamente destravou nessa negociação para que essa máquina finalmente começasse a rodar de vez agora em 2026? Olha, o grande obstáculo até então era a falta de regras claras e punitivas. Ninguém queria dar o primeiro passo no escuro. A aprovação das infraestruturas operacionais do artigo 6.4 trouxe um rigor metodológico que simplesmente não existia nos tempos do antigo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o famoso MDL. Ah, sim, o MDL que vinha lá da época do Protocolo de Kyoto. Isso mesmo, era muito frouxo para os padrões de hoje. E para garantir que essa nova engrenagem da ONU começasse a funcionar imediatamente, sem aquelas pausas burocráticas intermináveis, houve uma transferência aprovada de aproximadamente 26,8 milhões de dólares. Dinheiro em caixa para fazer a coisa andar. Exato. Esse dinheiro saiu do fundo fiduciário daquele antigo MDL e foi injetado direto no novo mecanismo, além de liberar fundos para capacitar os países em desenvolvimento a estruturarem os seus próprios registros. Mas, se formos olhar para o impacto de mercado real, o ponto de virada mais contundente do pacote de Belém foi a aprovação e a elegibilidade formal das metodologias de remoções de carbono, as famosas CDRs. E quando a gente fala de remoções de carbono, essas CDRs, a gente está falando de tirar fisicamente o CO2 da atmosfera, certo? Como que o texto base define as soluções que são aceitas agora? Ele abrange os dois grandes espectros, tanto da tecnologia quanto da natureza. Tá, e como eles dividem isso? Inclui as soluções baseadas na natureza, como o reflorestamento de larga escala, a restauração profunda de biomas e também a engenharia pesada, que são aquelas instalações industriais gigantescas de captura direta de ar e armazenamento geológico de longa duração, literalmente injetando carbono de volta lá no subsolo. Uau! Quer dizer, ao aprovar essas metodologias, as remoções deixaram de ser vistas como, um nicho experimental ou ficção científica. Totalmente. Elas se tornaram um pilar central, auditável e altamente financiável de toda essa arquitetura global.
O que é fascinante aqui é como o cenário geopolítico se organizou em resposta a essa nova clareza de regras. Verdade, a gente viu movimentações enormes. Tivemos a criação da Coalizão Aberta para Mercados de Carbono de Conformidade. Trata-se de uma iniciativa liderada de forma pioneira pelo Brasil, composta por 18 membros fundadores. E não estamos falando de atores pequenos, né? A lista inclui pesos pesados. Com certeza. A União Europeia, a China, o Reino Unido, entre outros. Se a gente somar as economias desse grupo, eles representam cerca de 40% de todas as emissões globais. E o desenho estratégico dessa coalizão foi profundamente embasado em modelagens de cenários matemáticos e econômicos lá das universidades de Harvard e do MIT. Ou seja, usar um poder computacional e analítico de Harvard e do MIT para prever como o mercado se comportaria no mundo real. Mas qual era o grande medo que motivou a criação dessa coalizão liderada pelo Brasil? O que eles queriam evitar a todo custo? O objetivo principal era evitar uma fragmentação caótica do comércio internacional. Sem uma coalizão para harmonizar as regras, cada país ia acabar criando seu próprio padrão de carbono. E isso viraria uma bagunça na fronteira. Exato. Geraria conflitos tarifários imensos, travando o livre comércio. A coalizão serve justamente para harmonizar as métricas de monitoramento, relato e verificação. Um crédito gerado aqui no Brasil precisa ser compreendido e aceito pela contabilidade da Europa ou lá da China com a mesma transparência. Isso faz todo sentido para não transformar o mercado global num quebra-cabeça impossível de montar. E olhando para as nossas anotações aqui, essa organização política vem ancorada num volume de dinheiro que é, difícil até de dimensionar. O documento menciona o roteiro financeiro Baku-Belém. Esse roteiro é monumental. A 3 trilhões de dólares anuais até 2035. E ao lado disso, ainda aparece a iniciativa FINI, que é focada em destravar 1 trilhão de dólares especificamente para projetos de adaptação investíveis num horizonte curtíssimo de só 3 anos. É muito capital em pouquíssimo tempo. Como que a economia global absorve uma exigência de capital dessa magnitude tão rápido? É que a economia global está sendo forçada a se reestruturar pela pressão física e tecnológica, e isso esbarra de frente num contexto macroeconômico muito complexo. Para quem nos ouve entender a real magnitude do desafio da necessidade global, a gente precisa olhar para os relatórios da Bloomberg NEF. Que é essencialmente a principal referência de pesquisa e dados sobre energia e commodities do mundo. Precisamente. E os números que eles publicaram são assustadores para quem gerencia infraestrutura hoje em dia. A demanda por eletricidade está atingindo níveis sem precedentes. Muito disso, claro, é impulsionado pela explosão da inteligência artificial e pela proliferação de data centers monstruosos. Eu estava lendo exatamente essa parte. Olha só nos Estados Unidos, a exigência de energia desses data centers bateu 48,3 gigawatts. Para nossa audiência colocar isso em perspectiva, 48 gigawatts é o equivalente a construir várias usinas do tamanho de Itaipu, apenas para manter os servidores de inteligência artificial funcionando lá nos Estados Unidos. É uma loucura. É uma pressão na rede elétrica que quase beira o colapso, não é? Com certeza. E a infraestrutura física não acompanha essa demanda digital frenética. Paralelamente a essa fome por energia, o balanço global de cobre, que é um mineral absolutamente crítico e insubstituível para qualquer transição energética. Até porque você não constrói painéis solares, turbinas eólicas ou fiação de data center sem muito cobre. Exatamente. A projeção deles mostra um déficit de 1 milhão de toneladas de cobre. Nossa, com essa necessidade colossal por energia e minerais batendo a porta, os gargalos nas cadeias de suprimento forçam setores pesados, como a própria mineração e a manufatura, a olharem desesperadamente para a descarbonização das suas operações e dos seus fornecedores. Que é o famoso escopo 3. Isso. Porque a pressão não vem só da falta de material físico, ela vem da regulação financeira que não perdoa ninguém. Na Europa, por exemplo, o preço da permissão para emitir carbono dentro do sistema interno deles, o EU ETS, bateu a casa dos 87 euros por tonelada. Isso simplesmente destrói a margem de lucro de quem opera com ineficiência. Destrói completamente.
Mas quando a gente olha para o mercado voluntário de carbono, em 2026, os relatórios apontam para uma dinâmica bem diferente. A Silvera, que funciona no mercado climático de forma bem parecida com uma agência de classificação de risco lá em Wall Street, divulgou números muito curiosos. Pode nos ajudar a interpretar esse paradoxo dos dados que eles trouxeram? Claro. Esse levantamento da Silvera ilustra a maturidade exata do mercado em 2026. Os dados apontam que o volume bruto de aposentadorias de créditos no mercado voluntário, ou seja, a quantidade de toneladas de carbono efetivamente compensadas pelas empresas, caiu 4,5%. Em um primeiro olhar, alguém poderia pensar que o mercado encolheu, né? Pois é. No entanto, o valor financeiro total gasto pelos compradores cresceu 6%, ultrapassando a marca de 1,04 bilhão de dólares. O mercado comprou uma quantidade menor de créditos físicos, mas o volume de dinheiro que trocou de mãos foi maior. É a prova matemática de que a qualidade, de fato, esmagou a quantidade. Exato. Isso demonstra inequivocamente que a expansão atual é guiada pelo prêmio de qualidade e pelo medo absurdo do risco reputacional. As corporações estão dispostas a pagar muito mais caro por garantias absolutas. Os dados mostram que os créditos de alta qualidade, que são classificados pelas agências como BB+ ou superior, representam hoje 50% do volume físico transacionado, mas abocanham impressionantes 70% de todo o dinheiro gasto globalmente. É uma disparidade brutal de preços. Segundo o material que a gente avaliou, os projetos de reflorestamento premium com auditoria pesada estão sendo negociados a mais de $35 a tonelada. E a tendência é subir. Por outro lado, aqueles projetos antigos de evitação de desmatamento, sabe, os de baixa qualidade, sem comprovação real de que a árvore realmente seria cortada, despencaram no mercado para menos de $20. E quem está atuando como grande garantidor de que a qualidade premium seja real é o Conselho de Integridade para Mercado Voluntário de Carbono, o ICVCM. Eles viraram xerifes do mercado. Como que eles impuseram essa ordem toda? O ICVCM assumiu esse papel de árbitro definitivo ao implementar os princípios fundamentais de carbono, conhecidos pela sigla CCPs. O nível de exigência documental e científica agora, é comparável ao dos reguladores financeiros mais estritos do mundo. O Conselho pegou o histórico de metodologias do mercado e avaliou tudo, de ponta a ponta. Um pente fino completo. O impacto dessa auditoria foi fulminante para a indústria. 36 metodologias conseguiram comprovar seu impacto e foram aprovadas, recebendo aquele selo dourado de alta integridade. Mas 22 foram sumariamente reprovadas. E isso nos leva a um conceito muito importante para quem acompanha finanças. Quando o Conselho reprova essas 22 metodologias, o que acontece na prática com as empresas ou fundos que investiram milhões naqueles projetos anos atrás? O investimento vira pó. Simples assim. Esses projetos se transformam instantaneamente no que a gente chama na contabilidade de ativos encalhados, ou stranded assets. Para usar uma analogia do cotidiano, é como possuir ações de uma empresa de máquinas de escrever bem no momento em que o computador pessoal é inventado. Ninguém mais quer. O ativo ainda existe fisicamente, a máquina de escrever está lá, mas ninguém quer comprar. Sem o selo de transparência dos CCPs atestando que a mitigação é real, permanente e adicional, as multinacionais simplesmente não tocam nesses créditos. O mercado corporativo se recusa a correr riscos de ser exposto em escândalos de greenwashing. Faz todo sentido. Hoje a gente vê empresas do setor de energia liderando a compra frenética de créditos premium de silvicultura, enquanto as empresas de serviços focam mais em créditos de impacto social, como a substituição de fogões a lenha por fogões limpos lá nas comunidades. O crédito sem o selo do ICVM perdeu a liquidez do dia para a noite. Aqui é onde a coisa fica intensamente relevante para o nosso cenário interno, para a realidade de quem nos ouve agora. O Brasil iniciou 2026 com um protagonismo prático incrível graças à Lei número 15.042, que foi sancionada em 2024. Uma lei histórica, sem dúvida. Essa legislação não foi apenas uma carta de intenções. Ela estabeleceu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões, o famoso SBCE. Estamos falando da criação de um mercado regulado, interno, estruturado sob aquele modelo cap and trade.
Pela regra, instalações industriais que emitem mais de 10 mil toneladas de gás carbônico equivalente por ano são obrigadas a entrar no sistema. Para a grande indústria nacional, emitir carbono deixou de ser um problema filosófico e virou um passivo contábil extremamente rigoroso. E a forma como o SBCE foi desenhado pelos legisladores revela uma jogada de mestre em termos de política macroeconômica. A grande engenharia desse sistema foi a exclusão estratégica das atividades primárias do agronegócio desse teto obrigatório de emissões. Esse foi o pulo do gato. Foi. Ao não impor o mecanismo punitivo diretamente à lavoura e à pecuária, a legislação inverteu a lógica. Transformou o agronegócio no maior provedor potencial de liquidez e de soluções para o sistema nacional. Como assim, na prática? Os produtores rurais que adotam práticas de agricultura de baixo carbono, ou que recuperam pastagens degradadas, ou preservam vegetação nativa além da exigência legal, passam a gerar os chamados Créditos de Redução Verificada de Emissões, o CRVS. Vamos detalhar essa mecânica para garantir que a imagem fique bem clara para a nossa audiência. De um lado, a gente tem a indústria pesada, tipo uma siderúrgica, uma fábrica de cimento ou de química pesada. Eles têm um limite legal de emissão e encontram extrema dificuldade técnica e financeira para zerar a fumaça das chaminés. Custaria bilhões para eles mudarem os fornos de uma hora para outra. Exato. Do outro lado, a gente tem o produtor rural lá no interior do país, sequestrando carbono no solo com manejo eficiente. A indústria pesada, para não ser multada por estourar seu limite, é obrigada a comprar o CRVS desse produtor rural. Na prática, o SBCE criou uma tubulação que transfere massivamente capital do asfalto para o campo, Perfeito. financiando a transição ecológica com dinheiro de quem polui. Essa é a leitura perfeita da transferência de riqueza que o sistema Cap and Trade propõe. Contudo, a teoria econômica nos diz que o mercado como esse só se sustenta se duas condições básicas forem atendidas. Os custos de transação precisam ser baixos e os direitos de propriedade sobre esses créditos devem ser à prova de fraudes. Um dos maiores temores em mercados ambientais é a dupla contagem. Que é o risco de um mesmo crédito de carbono ser vendido para a siderúrgica e, ao mesmo tempo, contabilizado pelo governo lá nas metas da ONU, né? Isso mesmo. Para blindar o sistema, a infraestrutura digital do Registro Central do SBCE foi centralizada no SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. O SERPRO atua como a Câmara de Compensação Definitiva, a clearinghouse do mercado, integrando os inventários de emissão da indústria diretamente com o Sistema Financeiro Nacional. É o aparato tecnológico do Estado garantindo que cada tonelada de carbono seja única e rastreável. E o que chama a atenção é que o Brasil não aceitou apenas importar cartilhas prontas do exterior. Entra em cena o DN10, que lançou um edital robusto focado em criar e validar metodologias nacionais de certificação de carbono. Isso é vital. A ideia por trás dessa ação do BNDES é desenvolver padrões que realmente compreendam a dinâmica hipercomplexa de biomas únicos que a gente tem aqui, como a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal. É um passo gigantesco para tirar o país da dependência daquelas certificadoras estrangeiras que muitas vezes tentavam aplicar regras de florestas temperadas europeias na nossa ecologia tropical, o que não faz o menor sentido. O movimento do BNDES não é apenas técnico, ele é um movimento de soberania econômica. Ele é crucial para garantir que os pequenos produtores e as comunidades tradicionais consigam custear o processo de certificação e participar de verdade das receitas bilionárias desse mercado. E aqui a gente precisa destacar a vantagem competitiva estrutural do Brasil. Que é imensa. Quando a União Europeia implementou o sistema de comércio de emissões deles anos atrás, o objetivo implícito era forçar uma alta drástica no preço da energia gerada a carvão, obrigando as concessionárias a migrarem para a energia limpa. Acontece que o Brasil joga com outras cartas. A nossa matriz elétrica já ultrapassa a marca de 90% de fontes renováveis. A gente já larga na frente. Isso muda tudo. Significa que a imposição de um preço para o carbono através do SBCE não vai explodir a conta de luz da população. O alvo da nossa regulação é focado e cirúrgico. É a modernização tecnológica da indústria pesada e o sufocamento financeiro do desmatamento ilegal. E essa blindagem, essa estruturação do nosso mercado interno robusto
chegou aos 45 do segundo tempo, num alinhamento impressionante com o calendário externo, porque lá fora os portões se fecharam. Para quem nos ouve agora e que tem qualquer relação com a cadeia de comércio exterior ou exportação de commodities industriais, os próximos dados que a gente vai trazer são vitais. Se conectarmos essa nossa preparação doméstica ao quadro geral global, a gente entra diretamente no mecanismo que tem tirado o sono dos conselhos de administração pelo mundo todo. O famoso CBAM. O mecanismo de ajuste de carbono na fronteira da União Europeia, mundialmente conhecido pela sigla EU-CBAM. Em 1º de janeiro de 2026, a fase de testes e relatórios educativos chegou ao fim. Acabou o aquecimento. O CBAM entrou em sua fase financeira, punitiva e estritamente vinculativa. E a regra é dura. A regra que a Europa impôs é implacável. Qualquer importador europeu que traga de fora bens intensivos em emissão, como aço, cimento, alumínio e certos fertilizantes, em volumes acima de 50 toneladas anuais, agora precisa ser um declarante autorizado e provar documentalmente cada grama de emissão de carbono embutida nesses produtos. Vamos trazer isso para a realidade prática de quem está ouvindo. Imagina uma grande produtora de aço aqui no Sudeste brasileiro enviando navios lotados de bobinas lá para a Alemanha. Se esse exportador brasileiro não conseguir provar com auditorias rigorosas qual foi a emissão real daquela produção de aço, o que acontece na alfândega europeia? É o cenário de terror corporativo. Os europeus não barram o navio, mas eles aplicam os valores padrão. E os valores padrão são calculados com base nas piores intensidades de emissão globais daquele setor. E com um detalhe punitivo bem amargo. Já em 2026, eles aplicam uma marcação coercitiva de 10% a mais sobre o imposto. É uma barreira tarifária disfarçada de regulação climática que aniquila completamente a competitividade de qualquer indústria que não tenha controle milimétrico dos seus dados. Mas é exatamente diante dessa ameaça que a mágica da regulação brasileira que a gente discutiu antes se revela. Vamos decodificar como o SBCE funciona como um escudo perfeito contra o CBAM europeu. A genialidade da legislação brasileira reside exatamente na criação dessa blindagem, que no mercado financeiro a gente chama de hedge. O regulamento rigoroso do Imposto de Fronteira Europeu possui uma cláusula de isonomia muito clara. Ele permite que o importador na Europa deduza do imposto CBAM o preço exato do carbono que já foi comprovadamente pago lá no país de origem do produto. E é aí que a gente ganha o jogo. Como a nossa indústria agora adquire as cotas brasileiras de emissão pelo sistema regulado do SBCE, pagando um preço financeiro real e auditado pelo carbono dentro da plataforma do SERPRO, o exportador brasileiro só apresenta esse recibo na Europa. O valor pago aqui é abatido centavo por centavo da taxa europeia. A consequência direta: o capital que iria inevitavelmente engordar os cofres da burocracia de Bruxelas fica retido dentro do território brasileiro, circulando na nossa economia e financiando a nossa inovação tecnológica. Uma dinâmica fantástica. Isso inverte a lógica de submissão comercial e posiciona o Brasil estruturalmente como grande hub de indústria verde de todo o sul global. A gente deixou de ser apenas vítima passiva de taxas alfandegárias externas e passou a usar as regras globais a nosso favor. E como a gente sabe, um ambiente regulatório seguro atrai capital pesado. Essa maturidade das finanças regenerativas está criando uma torrente de fomento que transcende a indústria e chega diretamente aos biomas. E a cereja do bolo da COP30 atende pelo nome de Fundo Florestas Tropicais para Sempre, o famoso TFFF. Nossas fontes destacam que estamos falando de um fundo monumental que superou a meta de 125 bilhões de dólares de capitalização. O design desse TFF representa uma quebra de paradigma histórica na forma como o mundo lida com a conservação. Durante décadas, os fundos ambientais baseavam seus pagamentos em planilhas teóricas, naquelas linhas de base hipotéticas, projetando quanto de floresta poderia ser destruída, pagando apenas para que ela não fosse derrubada. O que gerava muita distorção. Muita. O TFF inova radicalmente ao pagar pela constatação física da floresta em pé. É uma remuneração estrita, contínua e previsível
pela manutenção do estoque de carbono vivo ali, intacto. Além de corrigir a matemática, o fundo traz uma salvaguarda social fortíssima em seu estatuto. Ele exige, contratualmente, que 20% de todos os pagamentos líquidos anuais do fundo sejam destinados de forma direta, rastreável e inalienável para os povos indígenas e comunidades locais, reconhecendo quem realmente faz o trabalho árduo de guarda no território. E ao lado do TEF-FAF, que foca no que já está preservado, o ecossistema financeiro apresentou a iniciativa RAIS, que conta com o copatrocínio das Nações Unidas. O RAIS ataca a outra ponta do problema da necessidade ambiental, que é a degradação acelerada do solo. Eles não estão olhando para a floresta virgem, eles mapearam 250 milhões de hectares de áreas agrícolas degradadas pelo mundo para aplicar projetos de restauração profunda. E o que chama atenção na estratégia do RAIS é a visão dupla. O objetivo é injetar tecnologia para estocar bilhões de toneladas de carbono no subsolo dessas áreas e, ao mesmo tempo, devolver a produtividade do terreno, garantindo a segurança alimentar de populações inteiras que dependem dessa terra castigada. E o casamento perfeito da engenharia de carbono com a economia real de subsistência. E para fechar o cerco da nossa análise sobre a maturidade deste mercado em 2026, a gente precisa olhar para os balanços corporativos. Ficou claro nos relatórios que acabou o temido Vale da Morte para aquelas tecnologias mais avançadas e caras de descarbonização. As fontes revelam uma cifra assombrosa de 12,25 bilhões de dólares travados no que o mercado chama de contratos de off-takes, que são os acordos de compra antecipada plurianuais. Para traduzir a importância de um contrato de off-take para quem nos ouve, e talvez não seja do mercado financeiro, imagina a dinâmica de um produtor de café. Esses contratos funcionam basicamente como se uma gigantesca rede de cafeterias batesse lá na porta do agricultor e assinasse um cheque garantindo a compra de toda a safra de café dele pelos próximos 20 anos, num preço travado antes mesmo da primeira semente ir para a terra. É a melhor dos mundos para quem produz. Exatamente o que as gigantes da tecnologia, como a Microsoft, através de vários consórcios de investimento, estão fazendo agora. Eles estão garantindo a compra da safra futura de créditos de remoção de carbono por décadas. É essa montanha de dinheiro antecipado que permite que as usinas de captura de carbono saiam das pranchetas dos engenheiros, reduzam o risco para os bancos e sejam efetivamente construídas com aço e concreto. Essa analogia do café é muito didática porque ilustra bem a transição essencial que ocorreu. A gente mudou a lógica de um mercado que usava capital de risco para tentar estruturar ideias para um mercado dominado por capital garantido, focado em adquirir produtos finais. A compra de créditos de carbono deixou em definitivo de ser uma verba publicitária pontual, aprovada lá pelo Departamento de Marketing no fim do ano, para se enraizar como uma despesa de capital puramente estratégica. As indústrias já não operam mais sob a ilusão perigosa de que regulações climáticas rígidas podem ser evitadas com lobby ou contornadas com maquiagem verde. Então, o que tudo isso que a gente debateu hoje significa na prática? Significa que entramos de cabeça em 2026 e a sustentabilidade foi demitida do cargo de Departamento de Boas Intenções. A sustentabilidade de hoje é a contabilidade mais pesada da corporação, é rastreabilidade alfandegária auditada diariamente e é a fundação inegociável da segurança de mercado. A profunda necessidade climática global não gerou apenas discursos lá na tribuna da ONU. Ela forçou e impulsionou uma reestruturação financeira tangível, inegável e estrita. O carbono agora é, sem sombra de dúvida, uma das moedas mais fortes, transacionadas e auditáveis de todo o comércio internacional. O tabuleiro não apenas virou, o jogo mudou para valer. O que nos leva a um pensamento provocativo, uma faísca intelectual bem importante para quem nos acompanhou ao longo desta análise aprofundada. Se o mercado global agora exige e audita cada molécula de carbono com o mesmo rigor cirúrgico, com a mesma agressividade e transparência inegociável que a Receita Federal ou que os auditores de Wall Street aplicam sobre balanços financeiros de bilhões de dólares, qual será o destino implacável daquelas corporações e governos que ainda baseiam suas operações e projeções de lucro na ilusão perigosa de que o meio ambiente é um recurso infinito e gratuito? O relógio contábil do ativo encalhado já começou a bater alto para essas empresas.
e o mercado parou de ter paciência para quem não sabe ver as horas. 2026 é o ano da conformidade. E você? Não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativo, seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esquece de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.